A paz do Senhor, crianças. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse sábado para juntos a gente adorar o Senhor. Tá certo, crianças? E antes de a tia, começar a nossa lição bíblica, eu queria cantar com vocês um corinho, crianças. Aqueles que não sabem, vai aprender agora. E aqueles que já sabem, cantem aí em casa com alegria, tá certo? E eu trouxe uma amiguinha, para cantar junto conosco. E ela já está, com os olhinhos fechados para cantar junto com a gente. Por que ela está com o olho fechado? Vocês vão entender por que a Aninha ela está com o olho fechado, tá certo? Vamos lá, vamos começar? Diz assim, a nossa musiquinha, tá certo? Faz assim. Posso orar todo dia ao levantar, posso orar todo dia ao deitar, vou orar todo dia, sei que Deus vai me escutar, vou lembrar todo dia de orar. Alguns dias o sim Deus vai falar, outras vezes Deus manda esperar. Se a resposta for não, eu sei que é por me amar, pois Deus sempre me responde se eu orar. Amém. Quem conhece essa musiquinha? Eita, tia, eu não conheço. Então a gente vai cantar de novo para você aprender. Tá certo? Vamos lá, novamente, junto com a Aninha. Diz assim, Agora a Aninha vai cantar com olhos abertos, porque ela quer se alegrar junto com vocês, porque ela é bem animada. Diz assim, Posso orar todo dia ao levantar, posso orar todo dia ao deitar, vou orar todo dia, sei que Deus vai me escutar, vou lembrar todo dia de orar. Alguns dias o sim Deus vai falar, outras vezes Deus manda esperar. Se a resposta for não, eu sei que é por me amar, pois Deus sempre me responde se eu orar. Amém. Quem gostou, dá um amém. Amém, crianças? Então, pelo que vai a musiquinha, vocês já têm uma ideia, vocês são crianças, então já sabem do que vai ser a nossa lição de hoje. Mas antes da tia começar a nossa lição bíblica de hoje, a gente vai ler um versículo, tá certo? Da palavra de Deus. Aí, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, não deixe a sua Bíblia fechada. E a gente vai ler em 2 Crônicas, tá certo? 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 19. Vamos lá, a tia vai esperar um pouquinho para vocês encontrar na Bíblia. Diz assim, vou repetir novamente, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 19, que diz assim, O Senhor meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço. Amém, crianças? Exatamente, vocês já estão, crianças super inteligentes. Você já sabe que a nossa lição bíblica, vai ser sobre a oração. Isso mesmo. Aí eu pergunto para vocês, crianças, quem pode dizer para a tia o que é oração? Eita, tia, eu não sei. Pois a tia vai explicar para vocês o que é oração. A oração, crianças, é uma conversa com Deus, é uma conversa com o Papai do Céu. Tá certo, crianças? Os ouvidos, a palavra diz, que os ouvidos de Deus, eles estão sempre atentos para nos ouvir, inclinados a ouvir a nossa oração. Então, a oração é uma conversa com o Papai do Céu. Quando a gente está junto do coleguinha na igreja, no colégio, na rua brincando, assim também é a oração com Deus. É como se nós estivéssemos conversando com o Papai do Céu. Tá certo, crianças? Aí a tia também vai fazer outra perguntinha para vocês, tá certo? E a tia também vai responder, tá certo? Quem deve orar? Eita, quem deve orar, crianças? A oração, tá certo? É uma arma poderosa, isso mesmo. A oração, Deus, ele nos ouve, como a tia já falou, que é uma conversa com o Papai do Céu, tá certo? Se nós não tivermos fé, a nossa oração não vai acontecer. Não acontece, crianças. Porque há uma diferença entre uma oração que tem fé, quando a gente faz uma oração com fé. O desejo do nosso coração, ele pode acontecer, tá certo? Basta o nosso Papai do Céu, ele assim querer. E por que, tia, a gente tem que orar? Aí vocês podem perguntar para a tia, mas por que, tia, eu tenho que orar? Por que, tia, eu tenho que orar? Olha só. Porque Deus, crianças, ele é o nosso amigo, tá certo? Deus,
né? Ele sempre nos ouve, sempre vai estar conosco, né? Então, Deus, ele sempre vai estar atento à nossa oração. Nós oramos também, crianças, porque é uma forma de a gente se aproximar de Papai do Céu, tá certo? Quando a gente ora, a gente está nos aproximando mais de Deus, está conhecendo mais Ele, e a gente vai tendo intimidade com o Papai do Céu, tá certo, crianças? E a tia também vai dizer para vocês, e quando, tia, eu devo orar? Quando vocês acham, criança, que tem que orar? Criança, a gente será que só tem que orar uma vez por dia? Uma vez por mês? Não, criança, de jeito nenhum. Nós devemos orar sem cessar. A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. E nós devemos orar ontem. Nós podemos orar, né? Quando a gente se levanta, quando a gente está almoçando, antes de deitar, a gente pode orar pela madrugada, a gente pode orar em todo o tempo, quando a Bíblia diz que orai sem cessar, tá certo? E como, tia? Como é que eu posso orar, tia? Mas eu não sei orar, como é que eu vou orar, tia? Aí você pode perguntar e a tia responde para você também. Podemos orar, criança, de todas as formas, tá certo? A gente olha ajoelhado, a gente ora em pé, a gente ora sentado, deitado, a gente ora até em pensamento, criança, sabia que Deus, ele ouve nossos pensamentos, então a gente não tem desculpa para orar, não. Ah, tia, mas eu estava no ônibus. Ah, tia, eu estava no carro e eu não tive tempo de orar. Você orando em pensamento, Papai do Céu, ele está ouvindo todas as suas orações, crianças, tá certo? Ele ouve até os nossos pensamentos, que coisa maravilhosa, não é, criança? Mas tia, e onde eu tenho que orar, tia? Onde eu posso orar? Aí a tia responde para vocês. A gente pode orar só no templo? Não, crianças, por quê? Veja só. Como a gente está vendo, né? Os templos estão fechados, a gente não está podendo ir na casa do Senhor, por isso que a tia está dando essa lição para vocês. E a gente só pode orar no templo? Não, a gente pode orar em casa também, criança. A gente pode orar no quarto, na sala, na cozinha, tá certo? Então, dentro da nossa casa, a gente também pode orar. A gente pode orar na rua, andando, indo no mercado. Então, a gente pode orar em todos os lugares. O fato da igreja estar fechada, a gente não vai deixar de orar, a gente vai deixar de orar. Não, a gente pode orar em todos os lugares, não é isso, crianças? E eu pergunto para vocês, crianças, a quem a gente deve orar? Vocês acham que a gente deve orar ao pastor, à irmã? Não, a Bíblia diz que a gente tem que adorar somente a Deus, tá certo, crianças? E toda vez que a gente termina uma oração, quando a gente termina de orar, né? Quando a tia faz ali, vamos orar pelas crianças. Quando a gente termina, quem pode dizer pra tia como é que a gente termina a nossa oração? Quem sabe? Eu sei que vocês sabem, mas a tia vai dizer. Diz assim, ó, quando a gente termina, assim, Papai do céu, eu te agradeço pelo papai, pela mamãe e me abençoa em nome de Jesus. Amém. Não é bem assim, crianças, que a gente termina? Em nome de Jesus, amém. E vocês sabem por que, criança, a gente fala assim? Em nome de Jesus, amém. Porque a Bíblia, criança, sabe o que aquela Bíblia fala? Que Jesus, ele intercede por nós diante de Deus, tá certo? E toda vez que a gente ora, tá certo, crianças? E a gente fala em nome de Jesus, amém. Jesus, ele intercede por nós a Deus. Tá certo? E mediante a nossa oração, né, que a gente fez, tá certo? Então, quando a gente diz amém, a gente está confirmando e ali Jesus passa a interceder ao nosso Papai do Céu por nós. Amém? Porque a tia está dando introdução para a gente começar a nossa história, o nosso personagem bíblico, tá certo? E a nossa personagem bíblico de hoje, crianças, a tia só fez só um resumo que a gente vai tratar. Quem aqui, crianças, não conhece o meu amiguinho aqui, ó? Algumas crianças já conhecem. Sabe como é o nome dele? Eu vou dizer para vocês. Biblionildo. Ah, tia, por que o nome dele é Biblionildo? Sabe por quê? Porque ele ama ler a Bíblia.
E Biblionildo, ele é muito estudioso da palavra de Deus. E Biblionildo, ele não pode ver a Bíblia, que ele lê a Bíblia o tempo todo. Então, Biblionildo veio aqui junto conosco para também trazer, né, um personagem bíblico para a gente aprender. Ele passar o que ele aprendeu para vocês também junto com a tia, tá certo? Ele veio me ajudar, tá certo? A Bíblia conta, crianças, vejam só, a história de um homem. Eu vou mostrar para vocês, tá certo? A Bíblia diz que teve um homem, crianças, que fez uma oração na Bíblia. E ele fez essa oração muito sincera. Tá certo, criança? A oração, ó, dessa pessoa, daqui eu vou dizer que é o nome, quero ver se vocês sabem quem é. Essa pessoa, esse homem, a oração dele não durou nem 5 minutos. Eita, tia, ele só orou 5 minutos, como é pouco, tia. Mas Deus, crianças, ele não olha o tempo da nossa oração, tá certo? Quanto tempo você ora? Ah, eu orei só 10 minutos, tia, Deus não vai ouvir minha oração. Ah, tia, eu olhei 1 hora, Deus vai ouvir a minha oração. Deus, ele não vê isso, criança, o tempo que você ora. O que Deus ora é a sinceridade do seu coraçãozinho, tá certo? Como a tia falou, falando sobre a oração. O que importa para Deus é uma oração sincera. E quem pode dizer para a tia quem é esse personagem bíblico? Não sabe. Ah, pois a tia vai dizer para vocês. Sabe como era o nome dele? Eu vou pegar aqui para vocês verem, tá certo? O nome dele, crianças, era Jabes. Aí tem uma pessoa que se chama Jabes, tem uma pessoa que se chama Jabes. Geralmente eu chamo por Jabes, tá certo? Conta a história desse homem aqui, ó. O nome dele era Jabes. E Jabes, ele sofria muito, tá certo, crianças? Por causa do seu nome. Porque a Bíblia diz, né, que quando alguma pessoa nascia, o nome, ela significava o motivo, como a pessoa nasceu. E Jabes, ele sofria muito. Sabe por quê? O nome dele significava dor e sofrimento. Olha para aí, crianças. Que triste, né, o nome. Então, cada vez que as pessoas chamavam ele, Jabes, Jabes, era como se estivesse assim, chamando tristeza, chamando sofrimento. E Jabes, ele não queria mais viver daquela forma, né? E seu nome, ele não queria passar mais por aquilo, tá certo? Jabes, ele estava cansado disso, de ser chamado por esse nome. E Jabes, que foi que ele fez? Ele, então, orou. Como a tia disse, a oração dele não durou nem 5 minutos. Então, vamos ver como foi a oração de Jabes? Abram a Bíblia aí junto com a tia. Vamos lá? Está também perto, no mesmo livro que a gente lê, só que a gente vai ler no primeiro livro de Crônicas. Veja só, crianças. Livro de Crônicas, capítulo 4 e o versículo... Eita, tia, achar aqui. Vou ler o 10, tá certo? Diz assim, ó. Vamos lá, quem achou, vamos acompanhar junto com a tia, diz assim. O 10. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel. Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Veja só, crianças, a oração não durou muito tempo, não. Tá certo? Foi muito rápida a oração de Jabes. Tá certo? Mas essa oração foi bem pequenininha, né? Quantas vezes a gente não consegue orar tanto tempo, não é, crianças? Isso mesmo. Então, Deus, né, ao seu pedido, Deus ouviu a oração de Jabes, porque Deus viu que era uma oração sincera, tá certo? E depois dessa oração, a vida de Jabes mudou, tá certo? Por quê? Porque nunca mais Jabes foi o mesmo. Deus ouviu a oração de Jabes porque Deus sondava o coração dele. E nós devemos continuar assim, crianças, orando com sinceridade, crendo que Deus, ele vai ouvir a nossa oração, né? E não importa quanto tempo a gente ora, tá bom, crianças? Porque não importa se a gente ora 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos. O que Deus está querendo de nós é uma oração com o coração sincero. E a Bíblia também diz, crianças, que Jabes, ó, veja só, ele se tornou os principais de seus irmãos, ó. Jabes tinha muitos irmãos, porque antigamente, né, crianças,
As pessoas lá no tempo de Jesus, assim, tinham muitos filhos. Olha aquele irmão que Jabes tinha. Mas Jabes, ele se excedeu dos seus irmãos. Por quê? Porque Jabes, ele orou, creu que Deus ia operar milagre na vida dele. Tá certo, crianças? E Deus fez milagre na vida de Jabes. Tá? Depois dessa oração, como a tia disse, ele não foi mais o mesmo. E quando a gente ora, é a mesma forma conosco. Tá certo? Estamos passando por um momento muito difícil, né? Onde estamos, nossa igreja está fechada, a gente não pode ir para o templo, não pode ir para a escola, né? Então, as crianças, o nosso dever é orar. Orar está sempre em oração. A gente pode orar, como a tia disse, orar em qualquer lugar. A gente não tem desculpa para deixar de orar. Ora em casa, ora na rua, como a tia falou, ora de joelho, tá certo? Mas devemos orar com o coração puro, coração sincero diante de Deus, porque Deus, ele sonda o nosso coração, tá certo? Ali, para a tia faz me lembrar, a história, quem conhece, a história de Caim e Abel, por que Deus não recebeu, não é? A oferta de Caim. Porque Deus viu o coração de Caim e Deus atentou-se para o coração sincero de Abel, né? E não é diferente hoje, que a gente possa orar com sinceridade, com amor, orar pelos nossos irmãos, orar pelo nosso país, pela nossa nação, orar pelo nosso pastor presidente, né? Para que Jesus abençoe, dê graça, né? Orar pelo papai, pela mamãe, pelos nossos coleguinhas, né? Então, a gente tem que orar por todos, tá certo? Sabendo que Deus, ele ouve a oração de um coração sincero e Deus ouve a oração de criança também. Amém, crianças? Que vocês possam ter a certeza, a convicção de que se vocês estiverem diante de Papai do Céu, orando com sinceridade, dizendo, Jesus, eu creio em Ti, e tendo fé, Deus, ele vai atender o desejo do teu coração. Agora, a gente não pode esquecer, viu, crianças? E antes da tia terminar essa lição, eu quero somente para vocês entenderem o que a tia está querendo dizer. Quando a tia diz que Deus, ele atende a oração, é porque Deus, ele ouve a todas as orações. Mas como a tia já falou, existem 3 respostas que Deus dá para nós. Tá certo? A tia vai pegar para vocês entenderem um pouquinho do que a tia está falando. Vê só. Quem pode dizer para a tia que é isso aqui? Um semáforo. O semáforo serve para quê? Para a gente atravessar a pista. O verde diz o quê? O verde diz que a gente pode seguir. Não é isso? O amarelo diz que a gente espere um pouquinho para poder atravessar a pista. E o vermelho diz pare. E a nossa vida, na nossa oração também é assim, como foi cantado no corinho no começo, né? Que Deus tem 3 respostas pra gente. Deus pode dizer sim, aí Deus diz assim, sim, aí Deus nos dá a nossa bênção. Mas vai ter horas, crianças, que Deus vai dizer assim, espere mais um pouquinho, não chegou o tempo, não chegou a hora, então espere com paciência. Mas vai ter horas, crianças, que Deus vai dizer não. Mas por que, tia? Deus diz não para mim, tia. Porque Deus sabe o desejo do coração de cada um e sabe o que é melhor para cada um de vocês. Tá certo? É muito bom quando o Papai do Céu diz sim, não é? Quando a gente pede um presente para o papai e para a mamãe que ele nos dá, não é bom, né? Mas tem vezes que o papai diz assim também, não, agora não, papai não pode comprar o que você quer agora. Espere mais um pouquinho. Aí de repente o papai chega com aquilo que a gente pediu. Mas tem ainda horas que o papai diz assim, não, meu filho, não dá para o papai comprar. É a mesma coisa com Deus, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você, tá certo? Saiba esperar, tá certo? Confiar em Deus, que Deus ele vai dar o melhor. A oração que a gente faz ao Papai do Céu nunca deixa de ser ouvida, mas porém a gente vai ter 3 respostas. Amém? Vai ser o sim, o espere um pouquinho e o não. É difícil não é? Mas o Papai do Céu ajuda cada um de nós. Amém? Que vocês possam compreender o trabalhar de Deus na vida. Vai se acontecer aquilo que Deus quiser e que Deus permitiu, que Ele sabe que é melhor para cada um de vocês. Vamos cantar mais uma vez um corinho?
para a gente memorizar, né? Que Jesus, Papai do Céu, pode responder pra gente. Diz assim o nosso corinho. Vamos lá cantando com a tia novamente. Com alegria, tá certo? Posso orar todo dia ao levantar, posso orar todo dia ao deitar, vou orar todo dia, sei que Deus vai me escutar, vou lembrar todo dia de orar. Alguns dias o sim Deus vai falar, outras vezes Deus manda esperar. Se a resposta for não, eu sei que é por me amar, pois Deus sempre me responde se eu orar. Mais uma vez, vamos lá, com alegria. Eu quero todo mundo animado, tá certo? Diz assim, vamos lá? Posso orar todo dia ao levantar, posso orar todo dia ao deitar, vou orar todo dia, sei que Deus vai me escutar, vou lembrar todo dia de orar. Alguns dias o sim Deus vai falar, outras vezes Deus manda esperar. Se a resposta for não, eu sei que é por me amar, pois Deus sempre responde se eu orar. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês possam estar sempre em oração, buscando ao Papai do Céu em oração, com sinceridade. E que Deus, Ele vai ouvir a oração de vocês, segundo a sua vontade. Amém, crianças? Que Deus abençoe, recompensa cada um de vocês. Né? Biblionilde se despede de vocês, Pai do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E a tia tem orado por cada um de vocês. A tia não para de orar, porque vocês são as pedrinhas preciosas do Senhor Jesus. Tá certo? Deus tem o melhor para cada um de vocês. Amém? Que Deus recompense e que abençoe grandiosamente a vida de cada uma dessas crianças amadas do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem na paz de Deus.